Muitas mães se perguntam, será que meu bebê está mamando o suficiente? Será que ele está ganhando peso o suficiente? Bom, vem assistir esse vídeo que eu vou te explicar. Olha, quando a gente fala de ganho de peso em bebê que está amamentando no peito, primeira coisa que a gente tem que lembrar é a autoconfiança da mãe. Quando a gente não acredita no nosso taco, a gente sempre fica angustiada, achando que o problema é o nosso leite. E na grande maioria das vezes, não é. Porque quanto mais a gente dá de mamar, mais leite produz. Mas existe sim casos que a gente tem que ficar de olho. Às vezes o bebê não está sucando o suficiente, ou a mãe às vezes tem alguma cirurgia mamária. Então por isso é muito importante a gente acompanhar alguns padrões, né, que os pediatras falam, e eu vou te ensinar a ser um pouquinho pediatra do seu filho, para a gente ficar tranquilo se o bebê está ou não mamando o suficiente. Primeira coisa que é importante a gente acompanhar é o ganho de peso. Você sabe como funciona o ganho de peso nos primeiros meses do bebê? Então anota aí que eu vou te falar. Primeira coisa, quando o bebê nasce, ele nasce com peso mais inchado. Então quando ele sai do hospital, ele teve uma perda de peso, que é em torno de 10 a 15%, depende de cada bebê. Esse peso de nascimento deve voltar, o bebê deve voltar ao seu peso de nascimento em torno de 10 a 15 dias. Isso é um sinal, ó, que ele está mamando o suficiente e está evoluindo. A partir do dia que o bebê voltou ao peso do seu nascimento, a gente deve contar e deve esperar que o bebê ganhe no mínimo 25 gramas por dia. Então a gente pesa o bebê, uma diferença de 3 dias, né? Pesa sempre peladinho. E a gente vê quanto ele estava pesando e quanto ele vai pesar daqui 3, 4 dias. E divide, né? Se der mais que 25 gramas por dia, pode ficar tranquilo que o ganho de peso dele está sendo positivo, evoluindo. Outros fatores que nos ajudam a saber se o bebê está mamando o suficiente, eu vou te contar agora. Um deles é avaliar a quantidade de xixi que o bebê faz por dia. Se o bebê faz 6 fraldas de xixi, não é que precisa vazar xixi da fralda, né? Mas se ele faz 6 xixis por dia, é sinal que ele está bem hidratado, é sinal que ele está mamando o suficiente. Outras dicas que nos ajudam assim, bem práticas. Quando você coloca o bebê para mamar, certo? E eu já expliquei aqui no canal que é muito importante a gente deixar a areola flexível antes de colocar o bebê no peito. Assiste o vídeo lá de uma boa pega que você vai ver. Mas você colocou o bebê no peito, com a areola flexível, ele mamou. Quando o bebê acabou de mamar, ele deu aquele sinal de conforto, aquele sinal de prazer, desmontou, ele conseguiu se adormecer, teve aquela cara de saciedade. Olha que bacana, se isso está acontecendo, é sinal que ele está mamando bem. E o seu peito, você apertou ele, sentiu que estava mais murcho depois que o bebê amamentou? Olha, se isso aconteceu, é beleza. Mas, se por algum motivo você não está tendo uma resposta positiva nesses sinais que eu estou te contando, é muito importante avaliar o que está acontecendo com a sua amamentação. Procurar um consultor de amamentação, procurar um banco de leite, conversar com seu pediatra, especialmente um pediatra que apoia a amamentação. Porque não é para ficar aí prescrevendo uma fórmula já de cara, é muito importante entender o que está por trás. Será que esse bebê está sugando o suficiente? Será que essa mãe está conseguindo fazer uma pega, uma posição adequada? Então, assim, é muito importante a gente avaliar tudo antes de a gente partir para o complemento. Se for necessário o complemento, eu já ensinei aqui no canal como você oferecer sem causar desmame. E também não se desespere. Porque às vezes a gente precisa dar um apoio extra no bebê, dar uma muleta para ele aprender a caminhar, assim, aprender a mamar, para depois a gente tirar o complemento. O importante é que você continue amamentando e confiando em você, porque tudo vai dar certo.